Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 17. Paulo em Atenas. Atenas era um lugar, sabe, irmãos? Aleluia. E o seu discurso no Areópago, capítulo 17, versículo 24 em diante. Diz a palavra. Vou ler o 23 também. Paulo falando aos homens daquele lugar. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. O povo de Atenas era tão idólatra que, não tendo outros deuses para adorar, eles levantaram um altar e escreveram lá: ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, vendo aquilo ali, aproveitou para pregar, né? É assim que acontece. Aí Paulo disse: esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Glória a Deus. 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Veja bem, Deus que fez o mundo, mas ninguém fez nada. Tudo que foi feito por Deus e seu Filho amado, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homem. Deus não mora em templos feitos por mãos de homem. Deus mora nos céus. Ele se faz presente, aqui se torna uma casa de Deus quando o povo está reunido, né? Então está escrito isso. E diz aqui o versículo ainda 25: tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Amém? Então o apóstolo, pregando para aquelas pessoas ali, ele diz que o Deus desconhecido que eles ergueram um altar, o apóstolo Paulo diz que era esse o Deus que ele estava anunciando. E diz que ele não precisa de ser servido pela mão do homem. Deus precisa do nosso serviço, irmãos? Não. Mas por que trabalhamos na obra de Deus? Para termos o que oferecer ao Senhor quando chegarmos diante dele. Porque na verdade Deus nos prova, né, irmãos? Ele que nos chamou para trabalhar na seara dele. Não que ele precisasse de nós, mas para nos exercitar. Exercícios, né? Então, está escrito aqui que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Teve um homem que foi apedrejado porque falou isso. Seu nome foi Estevão. Aqui mesmo nesse livro de Atos dos Apóstolos. Então diz aqui, irmãos, que tão pouco é servido por mãos de homem. Deus não é servido por ninguém. Deus é servido lá nos céus pelos seus anjos, que Ele quis também que seus anjos servissem. Ele não precisa, não necessita de ninguém. Deus não precisa de ninguém. Nós que precisamos dele, né? E diz aqui: tão pouco, versículo 25, é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa. Deus não precisa de nada. Tudo é dele. Pois ele mesmo é que a todos. Irmão, se Deus dá a vida a todos, então como pode um outro ser criar seres humanos? Se é ele que dá a vida a todos. Pode, irmão? Será que pode anjo gerar? Mas tem gente que acredita nisso, né? Aqui está escrito que ele mesmo é que dá a vida a todos, e a respiração e todas as coisas. É ele, não é mais ninguém. Irmãos, o único que pôde criar, tirar do nada tudo que está visível aí, foi Deus. Está lá no livro de Pedro. Foi isso que Pedro falou? Quem lembra? Você não lembra, não? Não é possível, irmão. Ninguém lembra.
2 Pedro 3, versículo 3. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, ou zombadores, ou como vocês falam, mangadores. Então, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, são exageros do pecado, né? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a eternidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então aqui está falando que todas as coisas, elas existem pelo poder de Deus, não é? Pela palavra, não é? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Pela palavra de Deus, mais de ninguém. Bom, vamos voltar então lá só para os irmãos meditar que Deus é o autor de tudo, não é? Ele é o autor da criação. Não tem um autor, não tem outro indivíduo que tenha feito qualquer coisa, não é? Isaías diz assim, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e antes de mim Deus nenhum se formou, não é? E nem depois de mim Deus nenhum haverá. Então não existe um outro ser criador, só Deus. Vamos lá. Então diz aqui, eu estou em Atos novamente. Como nós falamos aqui, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Nós não lembra outro dia que tudo foi feito por Jesus? Você sabe, o autor é o Pai, não é? Quem executou foi Cristo, a palavra. Então tudo foi feito por Ele, tudo, irmão, tudo. Não tem nada fora não, é tudo. Nós lemos lá, anjos, principados, tudo foi feito por Ele e para Ele. Até os demônios foram criados. Eles eram anjos. Foi Jesus quem fez. E ninguém pode passar na frente do Senhor para fazer nada. Então diz aqui, vamos para o versículo 26. E de um só. Quem é esse um só? Adão. E de um só, presta bem atenção nessa palavra, depois vocês falaram que não sabia. De um só. Paulo é mentiroso para falar isso aqui? Não. Ele era doutor, irmão. Olha, ninguém nessa terra hoje pode se comparar com o apóstolo Paulo, que era um homem, um conhecedor profundo da palavra. Deus revelou coisas a ele. Ele disse que foi arrebatado até o terceiro céu, e lá foi revelado a ele coisas inefáveis, que não era nem conveniente falar aos homens. Então o apóstolo Paulo sabia o que estava falando. Será que se alguém chegasse, mas não foi de um só não, os anjos também fizeram, casaram lá com as mulheres, será que Paulo estava errado, irmão? Não. E será que os pregadores mentirosos hoje estão certos, dizendo que os anjos tiveram relação com as mulheres e geraram gigantes? Aqui está provado uma palavra que foi dita por um santo servo do Senhor, e de um só fez toda a geração dos homens. Aqui não está dizendo que é só homem baixinho, não. Fez todos, gigante, pequeno, anão, preto, branco, alemão, de olhos azul, olho preto igual o meu, cabelo ruim, cabelo bom, de um só. E quem é esse um só? Não teve outro homem não, gente? Não teve outro não? Será que não teve um anjo ali? Pois é. E aqui está escrito, de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, predestinado. Antes que os tempos existissem, já estava tudo no programa de Deus. Ele já tinha preparado tudo isso, né? E os limites da sua habitação. Mas vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis 6, né? Vale a pena, né, irmãos? Nós darmos refletir. Vou ler alguns textos aqui só para vocês entenderem algumas coisas aqui. Primeira coisa, uma pergunta para vocês. Nós lembramos que de um só, Deus fez todas as gerações dos homens. Grava essa palavra, de um só. Esse um só é Adão. Se foi através de Adão que surgiu toda a humanidade,
quando Caim matou seu irmão, ele saiu como vagabundo, ou seja, vagando. Vagabundo é quem vaga. Então saiu vagando pela terra. A Bíblia então diz que ele conheceu a sua mulher na terra de Nod. Como entendemos? Será que ele chegou lá e encontrou a mulher? Não. Será que foi no mesmo dia que ele encontrou a mulher? A Bíblia não diz que foi no mesmo dia, não. É aí que muita gente lê a Bíblia e se enrola, porque querem ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem e nem o que estão afirmando. Eu vou ler para vocês. Vocês vão perceber que quando Caim sai de diante de Deus... Pastor, eu já vi isso daí. Você já viu? Mas olha pra mim. Então você vai aprender mais um pouquinho ainda, né? Meu amiguinho. O capítulo... minha Deus. Capítulo 4. Versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Aqui é um ponto. Esse ponto é final. Desse ponto aqui, desse versículo 15 para o versículo 16, a Bíblia não fala a história, quanto tempo isso se passou. Mas nós sabemos que Paulo falou pelo Espírito Santo que é de um só. Então, o versículo 16 diz: e saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Mais um ponto aqui. Agora a história parece que emenda, parece que ele chegou lá, habitou e encontrou a mulher já prontinha lá, né? E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu. Aqui, sabe essa palavra conheceu aqui? Não é isso não. Prazer em conhecer, não é isso não. Conheceu, ele deitou-se com ela e gerou então um filho. Então não tem aqui uma história contada como é que apareceu esta mulher. Por isso você não pode ler assim direto, como se o versículo fosse emendado e ele chegou lá na terra de Nod e conheceu a mulher. Não, ele não conheceu assim: oi, meu nome é Caim, e o seu? Eu sou filha. Não, nada disso não. Aqui há um tempo que não foi escrito. Deus já deixou assim de propósito para apanhar os que querem ser sábios aos seus próprios olhos. Não é? Eu posso estar contando a história da minha vida para você, de repente dou uma parada, eu dou um pulo de 10 anos na frente e continuo contando a minha história. Só que eu dei uma parada, não contei 10 anos, deixei passar. É isso que aconteceu aqui. Então, quando a gente está no colégio, a gente aprende que quando tem um pontozinho assim, é final da história. Aí começa um assunto, um outro assunto. Não é? Então, veja bem aqui. E saiu Caim de diante da face do Senhor, versículo 16, e habitou na terra do Nod, da banda do oriente do Éden. Ponto. Agora não se sabe o que aconteceu, quanto tempo isso passou. Isso deve ter passado 20 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos. Deus fez um homem. Seu nome era? Adão. De onde saiu a mulher para casar com Adão? Da sua própria carne, da costela. Deus deu um sono em Adão. Adão dormiu e tirou a costela e fez uma mulher bem bonita para ele. Aí os dois estavam bem tranquilos. Quando eles pecaram, então, depois nasceu Caim e nasceu Abel. A Escritura então diz, que eu vou ler para vocês, que Adão, depois que o seu filho Abel morreu, ele teve um outro filho, chamou-se Sete. Então vamos lá. Capítulo 5 de Gênesis. Este é o livro das gerações de Adão. Vamos lá. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. E os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Chamou o seu nome Sete. Então, depois que aconteceu aquele homicídio, passou-se 130 anos, e Adão gerou Sete. Passou-se, não, desde o seu nascimento, né, até aqui, 130 anos. Então não sabemos com quantos anos foi que Caim foi conhecer sua mulher. Outra pergunta. Se nós lemos lá em Atos que de um só, de Adão, Deus fez todos os seres humanos, e Adão casou com uma mulher que foi tirada da sua carne, com
quem então Caim casou? Com a sua irmã. Certamente com uma de suas irmãs. Mas Adão teve filhas? Vamos ler aqui. E viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos. Quer dizer, depois de Sete ele viveu mais 800. Então diz que ele gerou filhos e filhas. Outra pergunta. Com quem Sete casou, filho de Adão? Com quem Sete casou? Com suas irmãs, uma das suas irmãs. Naquela época não tinha, irmão, essa coisa. Agora tem. Não pode ninguém casar com parente muito próximo para não nascer criança defeituosa por causa da consanguinidade. Não deve, por isso que nasce criança anã, com defeito, com problemas mentais, um monte de coisa. Porque casa muito próximo, parente muito próximo, não deve. E se for casar tem que fazer um exame sanguíneo para não dar um problema com o sangue. Causa muito problema. As pessoas não sabem, vão casando. O negócio é o prazer, né? Depois não sabe o que vai acontecer, né? Mas naquela época não havia esse problema. Não havia este problema. Então Caim, quando apartou-se da casa do pai dele, ele foi habitar numa terra de Nod, que eu não sei a distância que é, deveria ser muito longe. E certamente, depois de muitos anos, Adão gerando filhos e filhas, uma de suas filhas desgarrou-se e Caim certamente encontrou a essa mulher, não é, para ele ia ser sua esposa. Com certeza foi isso que o Senhor Deus fez, porque não tinha outros seres humanos na terra, só os filhos de Adão e as filhas. Isso vocês podem colocar na mente, ainda que venha um anjo do céu e anuncie outro evangelho explicando outra coisa, seja maldito, é mentiroso, é filho do diabo. Não tem outra explicação, de um só. Nós temos que ficar com o que está escrito lá em Atos, de um só. Paulo foi um homem escolhido por Deus, cheio de sabedoria que Deus deu a ele. Ainda arrebatou ele, levou ele ao terceiro céu, ao paraíso, e lá mostrou a ele coisas grandes e poderosas, que nem mostrou para os outros discípulos. Caim, então, começou a gerar seus filhos. Vamos ler aqui. Versículo 17, capítulo 4 de Gênesis, versículo: conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. Viu? Conhecer aqui, irmão, é se relacionar, tá bom? E conheceu, a Bíblia fala assim, conheceu fulano a fulana. É porque ele teve um contato com ela e ali gerou uma criança. E conheceu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. E a Enoque, aí a Enoque já casou também. E a Enoque nasceu Irade. Enoque deve ter casado com irmã, só pode ter sido, né? E Irade gerou a Meujael. Veja que aqui está falando sobre a geração, mas não está falando como é que foi, com quem casou, quanto tempo passou, entendeu, irmãos? Por isso que a Bíblia tem que ser lida com atenção, para os irmãos não se enrolarem. E gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. Não sabe quem é, mas é do povo que não foi nascendo ali. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Isso é tudo povo de Caim, veja bem. Hein? E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Veja bem que esse negócio da era do bronze, a era do ferro, é tudo mentira, irmãos. Já no princípio do mundo, esse Tubal-Caim já trabalhava com bronze e com ferro, logo no início. Isso é uma mentirada nas escolas, mentira do diabo, para confundir a mente das pessoas. Eu fico com a palavra de Deus. Os primeiros homens que Deus criou, eles já aprenderam já a trabalhar com ferro, com tudo no início. Esse negócio da era do bronze, a era do ferro, depois que foram descobrir o ferro, que nada, irmãos. Que mentira. Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres:
Ada e Zilá. Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei, veja bem que os assassinos é tudo da linhagem de quem? Caim. Caim começou, os seus descendentes continuaram matando. Lá na linhagem de Adão não se vê ninguém matando ninguém no início, mas aqui começou a matança. Escutai meu dito, eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Olha, matou um rapaz só porque pisou nele, hein? Veja a malignidade que estava nesse povo. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão, aí volta agora para a linhagem de Adão. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Porquanto Caim, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha a diferença. A descendência de Adão invocava o nome de Deus. A descendência de Caim era assassinos. Aí está a diferença. Quem são os filhos de Deus aí? E quem são os filhos dos homens? Não tem nada a ver com o anjo aqui em Gênesis 6, irmão. Essa confusão do diabo que muitos crentes estão comendo lavagem, porque querem, gostam, que a mentira é doce. Agora vamos pular para Gênesis, capítulo 6, versículo 1 em diante. E aconteceu como os homens, esses homens aqui, irmãos, chamados de filhos dos homens, eram os descendentes de Caim. A terra já estava cheia deles. Já estavam praticando muita maldade, matando, e ferindo, e roubando. Eram chamados de filho dos homens. Filho de Deus é quem é parecido com Deus. Não tem nada a ver que filho de Deus é anjo. Que coisa maligna que entrou na cabeça desse povo. Até os crentes. Os crentes estão comendo aí coisa que não presta, ainda estão semeando, ensinando os outros, pecando 2 vezes. Aprende errado e fica semeando errado. Vão receber duro juízo. Vão ficar na grande tribulação, ou se não forem lançados no inferno. Porque a Bíblia diz que aquele que tirar qualquer palavra da profecia desse livro será tirado da sua parte da árvore da vida. Mas em Provérbio também, né? Diz para não falsificar, para não tirar parte das escrituras, para que ele não te ache mentiroso e venha te repreender. Está escrito isso, irmão. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, está falando dos filhos dos homens, não é? Viram os filhos de Deus. Aqui o pessoal pensa que é anjo. Irmãos, uma parada. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulher de todas as que escolheram. Vamos lá. Vamos dar uma paradinha aqui. Você se lembra da história de Sansão? Será que não aconteceu algo semelhante? Não? Quem lembra? Eu lembro. O que aconteceu com Sansão? Parecido com isso aqui. O que aconteceu? Ele começou a gostar, achar bonita uma mulher filisteia, filha dos homens. Sansão, e o povo era filho de Deus. Sansão, ele tinha o voto de Nazireu sobre a sua cabeça. Seu cabelo era comprido, não podia ser cortado. Sansão e o povo ali eram chamados de filhos de Deus, os filhos de Israel. E eles, filhos dos homens, povo pecador. Nós hoje somos filhos de Deus, mas quem ainda continua pecando é chamado filho dos homens. Jesus foi chamado filho do homem porque ele tomou sobre si as nossas culpas e tomou um corpo de carne igual o nosso. É nisso que muita gente faz confusão. Mas Neemias também que Deus pediu as mulheres estranhas depois. Pois é, no livro de Neemias contestou, também Esa contestou contra o povo, quando eles voltaram de Babilônia, depois de 70 anos que eles estiveram em Babilônia, eles casaram com mulheres estranhas. Eles brigaram com o povo e mandaram o povo despedir as mulheres e os filhos que alcançaram das mulheres. Que não podia se misturarem, porque dava sempre confusão. Agora tem gente aqui que acha que depois que os anjos casaram com a mulher, nasceu um gigante. Está escrito aqui que já havia gigante na terra. Vamos ler. O povo não sabe. Ler, não sabe entender, não sabe nada. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem,
porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia, já existia. A palavra havia vem de haver, de existir. Havia é o verbo a palavra que fala do passado. Já tinha. Para quem não sabe português, deixa eu aprender um pouquinho. Olha, irmão. Havia, já existia. Havia naqueles dias, já tinha gigante na terra. E também, depois, quando os filhos de Deus se relacionaram, não é? As filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os valentes de fama. Quando Deus trouxe o dilúvio, nenhum gigante entrou na arca, tá, irmão? Morreu todos eles. Agora é interessante. A terra, nós somos descendentes, depois de Adão, somos descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. São 3 filhos de Noé. E mais as noras e a esposa. 8 pessoas. Depois que acabou aquele gigante, aquele povo ímpio, infelizmente, teve um filho de Noé que pecou. Viu seu pai pelado e foi chamar seu pai estava embriagou-se, foi chamar os seus irmãos. Seus irmãos vieram de costas com um lençol, assim, cada um segurando na ponta, e não olharam seu pai nu. Quando o pai voltou assim, acabou a bebedeira, ele disse: maldito seja Cão. Os descendentes de Cão, né, logo tornaram-se um povo ímpio. Mas também depois, mais tarde, os descendentes de Jafé e de Sem, também houve muita malignidade. O povo começou a se corromper, não se separaram do povo errado. Por isso que Paulo escreveu que as más conversações corrompem os bons costumes. E Eclesiastes, se eu não me engano, diz: 2 não andarão juntos se não tiver de acordo. É uma coisa muito ruim quando não existe acordo. Um quer uma coisa, outro quer outra. É guerra na certa. Um fio aqui é negativo, outro positivo. Encosta no outro para ver o que acontece. Sai fogo. E sempre Deus exortou o povo e brigou com o povo para eles não casarem com as mulheres estranhas, porque as mulheres eram idólatras, elas adoravam ídolos e levavam os maridos e levavam os filhos para se prostrar diante daquelas estátuas feitas pela mão de homens. Amós 3:3, né? Eu pensei que era Eclesiastes 3:3, né? Andarão 2 juntos se não estiver de acordo. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela vem nos ensinando que essa corrupção não agradou a Deus. Deus não queria que os filhos dele se unissem com as filhas dos homens, porque eles eram malignos. As filhas já tinham aprendido que seus pais matavam. Eles sabiam que seus pais matavam. Sabia que os descendentes de Adão, lá na casa de Adão, o povo era mais calmo, temia Deus. Mas lá não. Já aprenderam a fazer arma, aprenderam a tocar música, aprenderam a fazer um monte de coisa. Os demônios, irmão, não caíram aqui. Viram os filhos. O pessoal, esses crentes aí que tem por aí, estão ensinando que aqui, em Gênesis 6, os anjos pecaram. Irmãos, a queda dos anjos foi muito antes da fundação do mundo, irmãos. Aqui não houve queda de anjo. Irmãos, imagina, antes da fundação do mundo houve um combate no céu. Satanás e seus anjos que quiseram tomar o reino, e eles caíram de lá no inferno. Quando Deus criou a terra, o diabo e seus já tinham caído, irmãos. Tanto é que quando Deus fez Adão e Eva na inocência, Satanás apareceu ali no jardim do Éden e entrou uma serpente já caído. Ele já estava caído, ele estava corrompido já. Então, como é que pode outros anjos depois cair no mesmo erro? Se isso aqui fosse anjo casando com mulher, imagina. As pessoas não entendem isso. Uma queda tão terrível, Deus expulsou todo mundo do céu, destinou eles ao inferno. Imagina que os outros anjos iam fazer alguma coisa errada. Os que ficaram lá no céu, os que não pecaram, ia gostar de mulher. Vocês não têm sentimento por isso? Anjo, irmão, quando o homem se relaciona com uma esposa, ali no ventre forma, né, pelo sêmen que sai do homem, o ovário da mulher, forma um corpo físico. O espírito e a alma é Deus quem envia. Como é que pode anjo fabricar corpo físico? Demônio fabricar corpo físico? Não tem isso não. Ele não tem órgãos genitais, ele não sente prazer nisso, eles não sentem prazer por mulher bonita, homem bonito ou rico. Isso é tudo mentira do inferno que está engolindo os crentes desavisados, os crentes carnais que não entendem as coisas de Deus. Povo carnal, não coma essa mentira. Eu botei isso na internet lá para debater com qualquer um.
Você vem conversar comigo sobre isso. Eu fico com a palavra de Deus. Se a pessoa quiser bater o pé no chão, fazer pirraça, dizendo que é, então fica crendo que é, porque eu não vou ficar discutindo quem não quer. Mas eu fico com a palavra de um só. De um só. Ele não falou que foi de dois. De um só Deus fez toda a geração dos homens. Né? Aí fica o indivíduo dizendo aí que tem gente aqui que não são seres humanos, não são seres extraterrestres, fabricados por demônio. Ai, meu Deus do céu. Por isso que na Bíblia diz que farão tão grandes sinais que, se possível for, enganaria até os escolhidos. E já tem gente enganada por aí. Mas o Senhor não vai nos deixar enganados, porque nós temos a luz da palavra do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, essa geração chamada Filho dos Homens, assim foi chamado por causa do conceito da vida que eles levavam. Uma vida corrompida. Até as mulheres estavam corrompidas. Deus não queria, Deus ficou triste de ver então que os filhos de Deus começaram a namorar e se afeiçoaram igual Sansão fez. Foi justamente o que aconteceu. Sansão se afeiçoou à mulher, a mulher foi e cortou o cabelo dele, tirou o poder dele. Sempre assim. Sempre assim. Salomão também começou a amar muitas mulheres, e mulheres estranhas, hein? Filha de Faraó, filha não sei de quem, não é? Mulheres de outros países que não era lícito ele casar com aquelas mulheres. E aí corrompeu-se e Deus se afastou dele. Deus não tem compromisso com erro, Deus não tem compromisso com coisa errada. Há muitas passagens nas Escrituras em que o povo de Deus, não é, começava a se avizinhar com gente estranha e se casar. Até mesmo hoje, irmão, uma pessoa que vai casar com um rapaz direito ou uma moça direito, que vai casar com alguém todo atravessado, não vai dar certo, vai dar problema. Ou os dois se convertem, se voltam para Deus, né? Ou certinho, torna-se errado para ficar do lado do errado, aí vai dar certo. Mas quem é temente a Deus vai sofrer uma desigualdade, pois a palavra de Deus diz assim: não vos ponhais a um jugo desigual com os infiéis. Quer dizer, não se coloca braço a braço, ombro a ombro com uma pessoa infiel. Ele vai te corromper, ele vai te estragar, ele vai te conduzir a um caminho do inferno, ele vai te atrair com os seus agrados, ele vai até pagar para você cair no buraco. Então, a Bíblia fala muito sobre isso, para a gente não ter assim uma ligação com coisa errada, né? Nós podemos pregar o Evangelho, né? Ajudar as pessoas erradas, mas não seguir os seus caminhos de erro. Entenderam, irmãos? Mas aqui, irmãos, então, né, esses filhos de Deus aqui não eram anjos, irmão. Anjos que estavam lá no céu, igual os testemunhos de Jeová faz nas revistinhas deles. Uns anjos assim nas nuvens, deitados nas nuvens, olhando para a mulher com aquela cara de peixe morto. Que mulher bonita, tomando banho. Como se anjo tivesse atração. Anjo não tem, irmão, atração. Outra coisa. Quem acredita que eu veio do macaco aí? Pergunta: se o homem veio do macaco, por que macaco não fala e papagaio fala? Brincadeira, não é? Então, essa história está no colégio e muita gente acredita que o homem veio do macaco. E por que o macaco não está falando? E por que não desenvolveram? A mentira. Agora outra pergunta: se os anjos casaram com mulher, então cadê os filhos dos anjos? Queremos ver eles. E por que pararam para o casamento? E cadê uma mulher aí na terra? Ainda não vi uma que disse que veio antes do céu, casou com ela e gerou um filho. Que eu quero saber. Eu quero ver uma mulher que deitou com um anjo e tem um filho. Não, esse filho aqui não teve ninguém. Não casei com um homem, foi um anjo. Eu quero ver. É mentira, irmãos. É uma mentira daquela bem esfarrapada, sabe? Aquele pano velho. Mas pessoas desavisadas acreditam, acham bonito, acham doce. Parecem uns bobos. Vou dizer uma coisa para os irmãos: nós precisamos ter fé na palavra. Na palavra. E estar com quem tem a palavra, a revelação da palavra. Porque hoje em dia, nos últimos dias, os falsos profetas são gente de dentro das igrejas que tem uma aparência de santidade e estão ensinando coisas erradas. Não amam a causa do Evangelho, não amam Jesus, não amam viver uma vida santa. Apenas querem aparecer e
e persuadir um grupo de gente para ficar do lado deles, criar um time para eles. Aquele que rejeitar, que negar a palavra que Deus me mandou trazer aqui nesse lugar, vão receber muito duro juízo por conta disso. Porque eu fui preparado, irmão, não em seminário, eu fui preparado debaixo de chicote, de aflição, de lágrima, de dor, para poder eu estar aqui. Uma pessoa igual a mim, um pastor igual a mim, é muito difícil de encontrar. Eu converso com todo mundo, eu respeito as pessoas, respeito as crianças, respeito as jovens. Eu vejo as moças como minhas filhas, meus filhos, as crianças como meus filhos, os irmãos. Eu amo as pessoas, todo lugar onde eu vou, né? Eu paro no posto de gasolina, eu abraço as pessoas, converso, aperto a mão, né? É assim, sabe, irmão? Porque a palavra de Deus tem que ser anunciada com seriedade, mas com amor, né? Você está falando que os anjos não têm esse desejo pelas mulheres e tudo. Eu estou vendo aqui na primeira epístola de Pedro, as coisas que os anjos desejam bem atentar é a salvação que os profetas a Lua assim, lembrou uma passagem que é interessante, que os anjos bem para isso atentaram, para a salvação, para a obra de salvação, mas não para outras coisas. Prata, ouro, carro bonito do ano, mulher bonita, homem bonito, palácio aqui na terra, isso é tudo feio para os anjos. Ele se alegra, irmão, cá para nós, irmão. Os anjos têm uma alegria no céu, lá, o ouro lá é transparente, igual. João disse que o ouro é igual o vidro transparente. Lá no céu, irmão, eles vivem na maior glória, na maior riqueza. Isso aqui é lixo. Ele se alegra quando o pecador. Isso aqui é lixo para os anjos, meus irmãos. Agora o anjo vai querer carne, deitar com carne. Ele não tem esse desejo, não, irmão. A palavra fala que os anjos se alegram quando o pecador se arrepende. A Bíblia chama alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Ela não está aqui lembrando o passagem. E tem tudo a ver, porque qual é a alegria dos anjos? E se alegra quando um de nós se arrepende do pecado. Há uma festa entre eles. Eles têm o amor de Deus no coração deles. Não tem nada a ver com esse sentimento aqui, não. Isso é uma furada. Mas, irmãos, o inimigo ele tem destruído a fé de muitos crentes. Tem deturpado, tem enganado, inclusive pastores. E faz aquela confusão, aquela lavagem, a pessoa não tem muita sabedoria, recebe imediatamente. Mas a nós não. Aí eu peguei e botei na internet. Quantos pastores que eram servos de Deus, estão pregando agora mentira? Falei e falo mesmo. É mentira. Anjo nenhum, nem demônio nenhum. O espírito da prostituição pode entrar na pessoa, fazer a pessoa ter desejos. Ele mexe no desejo da pessoa. Mas ele sentir prazer, não sente. Se fosse assim, quando chegasse uma mulher no inferno, estava tudo pulando de alegria, né? Quando chega uma mulher no inferno, eles retalham, eles esmagam, eles quebram, metem no fogo. Quanta gente já viu mulher, só o esqueleto gritando, me tira daqui, voz de mulher, só o esqueleto. Quem é essa mulher? Essa aí estava na igreja, mas era muito bonita e ela seduzia os homens ficavam em cima dela, ela se achava muito bonita e terminava se relacionando com os homens. Aí um dia se arrependeu, ficou firme na igreja, mas começou a levar uma cantada porque era muito bonita e voltou ao pecado e morreu. Agora está no inferno, aqui sendo assado aqui no inferno. Você pensa que demônio tem prazer nessas coisas, irmão? Os demônios não têm prazer em nada aqui da terra. Acredite se quiser, não tem prazer em nada. Isso é coisa da carne. O único prazer que os demônios têm, irmãos, é destruir as almas. Levá-las para o lugar onde eles vão. Só isso. Vocês pensam que demônio come farofa na encruzilhada e anjo preto e gosta de vela vermelha e preta e gosta daquelas coisas que eles colocam? Lá no Rio eles fazem macumba, bota a cabeça de boi, bota bode, bota frango, bota negócio do tamanho dessa casa assim, farofa, um monte de coisa, um monte de cachaça, um monte de uísque. Hã? Tem gente que faz não, tem gente que vai lá e põe e come, né? Mas às vezes gastam lá uns R$2.000 para fazer um despacho. E os demônios enganam eles, né? Me dá isso, eu quero charuto, eu quero não sei o que lá, um monte de coisa, cachaça. Aí eles pensam que os demônios comem essas coisas, porque isso é enganação. Os demônios não comem nada disso. O prazer deles é enganar, matar. Jesus, quando fala sobre o inimigo, o primeiro inimigo é o diabo. O inimigo vem senão para matar, roubar e destruir. Só isso. Não vem para se alegrar, né? Quando eles dão risada, quando a pessoa tem demoniado, aquela risada ali, ele está escarnecendo, está tentando mostrar que eles estão felizes, mas não estão querendo felicidade, não.
Está aí uma palavra. Glória a Deus. Paulo, quando estava pregando ali, irmãos, veja que o amor de Deus no coração do apóstolo Paulo o levou a falar essas coisas maravilhosas. É igual a nós. O amor de Deus em nossos corações nos leva a pregar e ensinar que a verdade é para o bem nosso e a mentira é algo do diabo para nós sermos pecadores. Toda pessoa que prega mentira, ele está pregando o que é do diabo. Quando ele está na sua inocência, Deus vai perdoá-lo. Mas quando ele insiste em fazer aquilo que é errado, Deus vai castigá-lo. E às vezes a pessoa começa, a manifestar que ele não é da verdade. Aí começa a torcer a palavra. Começa a torcer, daqui a pouco tem outro entendimento errado, ele continua, e daqui a pouco outro entendimento errado continua, e aí vem o perigo, Deus pode abandonar a pessoa e enviar o espírito do erro para que a pessoa acredite no erro e seja condenado. Então aquele que não se humilhar diante de Deus está lá em Tessalonicenses, Vamos ler lá, rapidinho. Que Deus enviará o espírito do erro. Eu falo, irmão, mas eu posso mostrar para vocês, irmão. Posso até não lembrar da passagem, porque são muitas passagens, mas está lá, Paulo falando aqui pelo Espírito, Segundo, capítulo 2, versículo 11. Acharam? E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que acreditem, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, Então, irmão, quando a pessoa, Deus vê que a pessoa não tem prazer na verdade, mas na iniquidade, que é injustiça, a palavra iniquidade significa injustiça. Iniquidade é o contrário de equidade. Equidade é equilíbrio, é coisas praticadas com justiça que dá equilíbrio. Iniquidade é coisa desequilibrada, é injustiça praticada. Então, se a pessoa ama a iniquidade, coisas injustas, e não ama a verdade, Deus enviará a operação. A operação do erro é um espírito que opera com o erro, a pessoa acreditar na mentira. Esses textos aí muita gente não lê nas igrejas, mas eu leio para mostrar. Está em todas as Bíblias, ele envia a operação. Deus envia a operação do erro. Deus envia a operação do erro. Se você demonstrar que você não está ligando, ele vai enviar a operação do erro para te conduzir para onde? Para o inferno. Com Deus não se brinca, irmãos. Com Deus não se brinca. Deus enviou isso na vida de um homem, depois que viu que ele não queria se acertar. Quem lembra desse homem? Saul. Lembrou? Saul. Chegou um momento que o Espírito Santo se afastou de Saul. A Bíblia diz que um espírito de loucura foi enviado da parte de Deus para atormentar Saul. Olha, não é brincadeira não. Ah, isso não é Velho Testamento? Olha aqui que Paulo escreveu aqui. E aquele espírito de mentira da boca dos profetas de Acabe também Deus permitiu um espírito de mentira na boca dos 400 profetas de Acabe. Irmãos, eu gosto desses textos para vocês ficarem espertos, para vocês pensarem assim, poxa, não é brincadeira não. Não demonstra uma coisa, fala com Deus na sua oração, na igreja, e depois você fica agindo de qualquer maneira. Cuidado! Ele pode enviar um espírito do erro, um espírito de loucura, para deixar a pessoa guardada para aquele momento. Por isso que a Bíblia diz, aquele que se humilhar será exaltado. Então, irmãos, sejam humildes diante de Deus, que com Ele não se brinca. Com Deus não se brinca. Vamos agradecer? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Bendito Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor que é poderoso e conhece os nossos corações. Não deixa nós, Senhor, nos exaltar, sermos soberbos. Ajuda-nos a nos humilhar a cada dia. Não deixa que a Tua palavra verdadeira saia de nós. Não deixa nós também, Senhor dos exércitos, sermos enganados. Livra-nos do engano do inimigo, Senhor. E abençoa cada um dos Teus filhos. Abençoe nossos irmãos, vizinhos, aqueles que são escolhidos do Senhor, que vão aceitar a viver o caminho santo do Senhor Jesus, antes que chegue aquele grande dia, antes que chegue o momento da partida, da morte. Abençoe, Senhor, salva do caminho errado, tira a vergonha, Senhor, e abençoa teus filhos. Dá-nos uma noite em paz. E abençoe também, Senhor, para que amanhã tenhamos um dia abençoado e tenhamos um culto novamente. Glória a Deus.
na tua presença, onde as crianças vão recitar, vão falar a tua palavra. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. O amor do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, a paz e a salvação do Senhor Jesus Cristo, as revelações e consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, desde agora para sempre. Toda a igreja do Senhor Jesus diga amém.